Há um momento em toda guerra em que o lado mais poderoso percebe que não pode vencer. Não porque o inimigo seja mais forte, mas porque a guerra já mudou de forma e ninguém avisou. Os Estados Unidos têm a força aérea mais avançada da história humana. Satélites capazes de ler uma placa de carro do espaço. Bombas que podem desmoronar uma montanha. E durante 40 dias, as vêm lançando sobre o Irã. O Irã continua atirando. Isso não é uma manchete, é um diagnóstico. E para entender o que esse diagnóstico significa, você precisa conhecer Robert Pipe, professor de ciência política na Universidade de Chicago, que passou 21 anos executando um cenário específico no seu seminário de pós-graduação, não como experimento mental, como exercício acadêmico formal, conduzido ano após ano, com alunos, com dados, com as mesmas plataformas, os mesmos alvos, os mesmos resultados. O cenário era uma campanha de bombardeios americanos contra o programa nuclear iraniano. Quando as bombas finalmente caíram em 28 de fevereiro, ele havia acabado de lecionar o tema 3 semanas antes. Tudo se desenrolou exatamente como o modelo havia previsto. O que o modelo revelou e o que você está prestes a ver não é uma história sobre quem está ganhando. É uma história sobre uma armadilha. Uma que foi construída muito antes da primeira bomba cair. Uma que, uma vez adentrada, não tem saída limpa. Comece pelo que todo mundo pressupõe, que bombardear o programa nuclear do Irã o atrasa. O pressuposto está parcialmente correto. Os bombardeiros americanos conseguem alcançar cada instalação de enriquecimento. Podem desabar as salas de centrífugas em Natanz e Fordow. Podem destruir a usina de gasificação em Isfahan. A infraestrutura industrial, apagada do mapa. O que não conseguem destruir é o ouro. Pape usa essa imagem deliberadamente. Você pode quebrar a bateia, pode desviar o rio, o urânio enriquecido, o material em si, repousa em locais protegidos e dispersos, sobrevive às bombas. E como o Irã teve anos para observar os padrões de satélites e as movimentações militares americanas, há razões de sobra para acreditar que transferiu seus estoques antes do primeiro ataque. Então as bombas caem, as instalações viram escombros. E em algum lugar sob esses escombros, ou em túneis que nunca ficaram acima do solo, o material mais valioso do Irã permanece intacto. Isso não é uma falha tática, é uma falha estrutural. O alvo nunca foram os prédios, o alvo era a capacidade, e essa capacidade não pode ser alcançada pelo ar. Mas aqui a análise se aprofunda, porque a especialidade de Pape não é a definição de alvos, é o que acontece com uma população e com um regime, quando as bombas caem sobre ela. Nos anos 60, os Estados Unidos destruíram mais de 80% do fluxo de suprimentos pela trilha Ho Chi Minh. Por qualquer medida tática, esse é um resultado devastador. Os norte-vietnamitas ainda recebiam suprimentos. Não a maior parte, uma fração, mas essa fração era suficiente. E o conhecimento de que os Estados Unidos não conseguiam fechar essa lacuna final fez algo que as bombas nunca pretenderam. Energizou o povo que as absorvia. Eles sabiam que os Estados Unidos não conseguiam terminar o serviço. Esse conhecimento virou combustível. O argumento de Pape, desenvolvido ao longo de décadas, estudando o que o poder aéreo produz politicamente, e não apenas taticamente, é que essa mesma dinâmica está agora em operação no Irã, e se acelerando. Cada dia de bombardeios que não derruba o regime, é um dia que prova que o regime não pode ser derrubado. Cada drone que atravessa o Estreito de Hormuz depois de 40 dias da campanha aérea mais sofisticada da história moderna é uma prova de conceito. O Irã não está projetando fraqueza. Está demonstrando, em tempo real, para cada governo vizinho que observa, que o poder aéreo americano tem um teto. E então acontece outra coisa, algo que nenhum modelo de alvos consegue capturar. Quando um presidente americano em exercício publica publicamente que toda uma civilização vai morrer esta noite, para nunca mais voltar, ele não está fazendo um argumento militar. Está fazendo um político, dentro do Irã, para 92 milhões de pessoas que ainda não estavam completamente unificadas. Antes desta guerra, havia um movimento pró-democracia genuíno dentro do Irã, pessoas que se opunham ao regime. Pessoas que, em outras circunstâncias, poderiam ter sido a base de uma transição política. Esse movimento era pressão interna real, a rota mais plausível para a mudança sem exigir uma invasão terrestre ou um confronto nuclear. Essas pessoas precisavam de um lugar para onde se virar. Os Estados Unidos acabaram de dizer que iriam matar todas elas. Para onde vão agora? Vão para o único governo que, no mínimo, não está ameaçando apagá-las da face da terra. O movimento pró-democracia, a única força dentro do Irã com potencial para mudar o país por dentro, agora está se unindo ao regime que combatia, não por ideologia, por sobrevivência. 40 dias de bombardeios não enfraqueceram a estrutura política do Irã, a calcificaram. É aqui que a armadilha da escalada revela sua forma completa. Pape identifica 4 estágios. O primeiro é a decapitação da liderança e o bombardeio de infraestrutura, que desencadeia a consolidação política dentro do Irã em vez de colapso. O segundo é o Irã afirmando o controle do Estreito de Hormuz, o ponto de estrangulamento pelo qual passa entre 80% e 90% do fornecimento de energia asiático.
O terceiro é a opção terrestre, fuzileiros navais, desembarques anfíbios, cabeças de praia cortadas no terreno montanhoso em torno do estreito. O quarto estágio é o Irã como centro emergente de poder global. Todos os 4 estágios estão agora simultaneamente ativos. Para entender por quê, observe o que aconteceu com cada aliança que os Estados Unidos construíram no Golfo, uma por uma. Antes de 28 de fevereiro, Washington havia montado algo real, uma teia de estados do Golfo cooperando progressivamente com Israel, sustentada pelas bases militares americanas como âncora do arranjo. A lógica era simples. Os Estados Unidos garantem sua segurança. Você se alinha com os interesses americanos. Funcionou imperfeitamente por anos. Essa arquitetura está agora se fragmentando, não de uma vez, mas num padrão que aponta numa única direção. O Iraque, um governo que os Estados Unidos instalaram em 2003, está ativamente pedindo a retirada das bases militares americanas de seu território. Não está escolhendo o Irã, está escolhendo a distância, e num realinhamento regional, distância é uma escolha. Oman se move de forma diferente. O Irã ofereceu compartilhar com Oman as receitas de pedágio do tráfego marítimo por Hormuz, como custodiante do estreito. Não é uma oferta militar, é uma econômica, do tipo que reescreve relações de forma silenciosa e permanente. O Catar mantém a cabeça baixa, tentando não aparecer em nenhum dos lados. A Arábia Saudita aprofundou discretamente seu relacionamento de segurança com o Paquistão, sinalizando sem anunciar que não está mais certa de que os Estados Unidos são um garantidor confiável de sua sobrevivência. Está olhando para Islamabad, e não para Washington, como sua aposta de proteção. A Índia não vai tomar partido. O Japão não vai dar suporte militar. O primeiro-ministro japonês sentou no salão oval e não se moveu. Isso não é atrito diplomático. É a arquitetura de uma nova ordem regional, sendo montada em tempo real, uma na qual o controle de 20% do petróleo mundial gera uma alavancagem que reescreve alianças mais rápido do que qualquer tratado. Somos 11% da oferta global russa. A matemática fica crua. 2 países poderiam coordenar, formal ou tacitamente, para retirar 30% do petróleo global do mercado. A consequência econômica disso não é um pico de preços, é um precipício. Não existe armazenamento suficiente em lugar nenhum do mundo para absorver uma perda de 30% no fornecimento numa janela de 6 a 8 semanas. Os Estados Unidos não importam do Estreito de Hormuz, mas o petróleo é um mercado global fungível. Quando o preço se move lá, ele se move em todo lugar, já está se movendo. Tudo isso pressupõe que o Irã sabe o que está fazendo. Esse pressuposto vale ser testado. Tudo o que Pape descreve exige que o Irã seja um ator estrategicamente coerente, mas será que é? O cessar-fogo desmoronou em poucas horas, porque os ataques de drones continuaram depois de anunciado. A explicação de Pat Exat, de que a liderança iraniana não consegue alcançar unidades remotas rapidamente, pode não ser pura narrativa. Estruturas de comando descentralizadas existem em organizações militares reais. Ordens pré-delegadas podem sobreviver a negociações. Se o Estado iraniano está genuinamente fragmentado entre fações concorrentes, falcões e pombas executando linhas operacionais separadas, então o modelo do Irã como potência emergente pode estar acreditando uma coerência que a coisa não possui de fato. Há uma segunda objeção. As forças americanas vêm absorvendo ataques de drones por 40 dias e permanecem operacionalmente intactas. As bases não foram tomadas, a campanha continua. Se o arsenal enterrado do Irã é tão decisivo quanto Pape afirma, porque o quadro operacional no estreito não se deslocou mais decisivamente a favor do Irã? Essas não são perguntas triviais. Apontam para uma alternativa real, uma guerra de atrito que ambos os lados estão perdendo em ritmos diferentes, terminando não numa nova ordem regional, mas num impasse prolongado que esgota a economia iraniana junto com a credibilidade americana. A resposta de Pape é precisa nos 2 pontos. Sobre a questão do porta-aviões, a frota não está a 1000 milhas do Golfo Pérsico, porque a campanha de drones falhou. Recuou porque a Rússia está fornecendo ao Irã dados de posicionamento em tempo real, tornando a proximidade ao Golfo uma ameaça direta de alvejamento. Isso não é resiliência americana. É contenção americana nascida de uma vulnerabilidade genuína sobre a questão do impasse. Impasse não é um resultado neutro, é o 4º estágio em movimento. O Irã não precisa vencer militarmente para se tornar o 4º centro de poder global. Só precisa demonstrar, por tempo suficiente, para governos suficientes que observam que os Estados Unidos não conseguem detê-lo. Nessa leitura, o impasse é a vitória. Cada dia que os drones continuam voando é mais um dia em que a prova se acumula, uma capital observadora de cada vez. Eis o que mudou de verdade. Antes de 28 de fevereiro, a pergunta era: os Estados Unidos conseguem impedir o Irã de obter uma arma nuclear? Essa pergunta agora está obsoleta. A pergunta por baixo dela, a que as bombas expuseram, é se o poder militar americano ainda consegue determinar resultados políticos numa região onde seu instrumento mais importante não alcança o que realmente importa. Por 70 anos, esse pressuposto organizou tudo, cada aliança, cada base, cada linha vermelha.
Cada negociação conduzida a partir de uma posição de supremacia presumida é a parede estrutural de toda a arquitetura. E está rachando, não porque o Irã seja mais forte que os Estados Unidos, mas porque o Irã se estruturou para sobreviver ao único tipo de força que os Estados Unidos estiveram dispostos a usar. Robert Pape executou esse cenário por 21 anos como professor de ciência política. O seminário nunca foi classificado, as conclusões estavam documentadas, as descobertas estavam disponíveis para qualquer um que olhasse com atenção suficiente para o que o poder aéreo realmente produz, versus o que preferimos acreditar que produz. E ainda assim, aqui estamos, 40 dias dentro de uma guerra que se desenrola quase exatamente como foi modelada, incluindo a parte em que o exército mais poderoso da Terra descobre que entrou numa sala sem saída que ele mesmo não construiu. O que este momento pode estar forçando a aparecer é uma pergunta que fica abaixo de todas as táticas, todas as negociações, todas as coletivas de imprensa: se a arquitetura do poder americano no século XXI foi projetada para as guerras que realmente existem, ou para as que pareciam administráveis de fora, antes da primeira bomba cair. Essa pergunta ainda não tem uma resposta limpa, mas a armadilha tem. O acordo que estava disponível em 27 de fevereiro, imperfeito, desconfortável, exigindo que os Estados Unidos levantassem sanções e aceitassem o enriquecimento iraniano a 3,5%, já não está sobre a mesa nesses termos. A posição do Irã se fortaleceu. Cada semana que a guerra continua, o preço de qualquer acordo negociado sobe, e cada semana que passa sem um acordo move o Irã para mais perto do momento em que pode demonstrar uma capacidade nuclear, um momento que, uma vez chegado, muda permanentemente cada cálculo. Pape passou uma carreira estudando a relação entre força militar e resultados políticos. Sua conclusão não é que os Estados Unidos são fracos. É que existe uma categoria de problema que a força não consegue resolver, e que quanto mais você usa a força para evitar encarar esse fato, menor fica o espaço para qualquer outra solução. Você pode destruir a infraestrutura, não pode destruir o material. Não consegue alcançar os arsenais enterrados. E não pode bombardear um país até que ele entregue a única coisa que passou décadas adquirindo precisamente, porque observou o que aconteceu com os países que não a tinham. Um mês atrás, a posição negociadora era ruim, agora está pior. No próximo mês, estará pior ainda. Essa é a única previsão que o modelo nunca falhou em produzir, e Robert Pape o executou por 21 anos.